Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Verso 5. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? É um texto bem conhecido, pequeno. Vamos extrair algumas coisas aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então aqui já Deus aconselhando nós a não estarmos seguindo sugestões, opiniões de pessoas que são contrárias à fé. O ímpio é aquele que não respeita a Deus, não respeita a vontade de Deus, não quer conhecer a Deus. E muitas vezes essas pessoas são mais influentes do que nós da igreja. Porque se você ligar a internet, televisão, rádio, são essas pessoas muitas vezes, né? Não estou generalizando, mas são essas pessoas geralmente que estão lá para aconselhar, ser um coach para serem aconselhadores para tudo. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, ensina aqui a nós nos precavermos, né, de opiniões de pessoas que não deveríamos ouvir. Não se detém no caminho dos pecadores. Então, também nos ensina a não caminharmos muito tempo com eles, né? Precisa ter muita sabedoria nisso. Às vezes eu posso achar que eu sou crente, mas que eu posso andar no meio daqueles que não são e que têm uma vida ímpia, uma vida toda errada, de promiscuidade, pecado, e achar que eu vou me dar bem. E aqui a palavra de Deus diz: bem-aventurado, ou seja, aqueles que serão abençoados, eles se detêm, né, do caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Mais uma vez, ensina que a pessoa piedosa, ela precisa se deter aí da companhia de pecadores, tá? Por que tem que ter sabedoria nisso? Porque nós devemos pregar para pecadores, né? Quando nós estávamos no mundo, nós éramos pecadores, e alguém teve a audácia, a ousadia de pregar a santa palavra para nós. Mas o conselho está dado aqui para a gente ter prosperidade com Deus. Então, nós somos abençoados por Deus, porque Deus é a fonte de toda sabedoria e de toda felicidade. E Cristo também nos abençoa, pois Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade, e é por meio da qual a graça de Deus se manifesta, através de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos focados nas coisas de Deus, buscando aconselhamento naquelas pessoas que são de Deus, nós seremos abençoados. Teremos essa bênção de Deus, teremos essa bênção de Cristo em nossa vida. Vamos para o próximo verso. Pelo contrário, o verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, ou seja, ao invés de andar com os escarnecedores, ao invés de estar buscando opiniões, conselhos, né, com os ímpios, pelo contrário, aquele que é abençoado por Deus, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus proporciona satisfação ao crente verdadeiro. Você vê que quem busca isso, né, meditar na palavra de Deus, é uma pessoa que tem satisfação em Deus. Ela pode estar no mundo passando por dificuldade, a família destruída, os filhos ali
passando por situações complicadas, mas essa pessoa, se ela medita na palavra de Deus, ela tem satisfação na palavra de Deus, ela tem satisfação em Deus. Ela sente também que, apesar de tudo, ela está crescendo em conhecimento, ela está crescendo em sabedoria, mesmo estando em meio a adversidades, mesmo estando em adversidades. Ela fala, nossa, por incrível que pareça, passei por essa luta, por essa provação, mas eu venci, e parece que eu saí mais forte, parece que eu saí com mais conhecimento, parece que eu adquiri mais sabedoria. Mas isso só acontece por quê? Porque você passou por aquela provação, segurando na mão de Deus, né? Estando meditando na palavra dele. Amém? Quanto mais conhecemos as Escrituras, aspiramos a estar na companhia daquele que amamos. Então, quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, mais nós conheceremos a Deus e mais nós desejaremos a Deus. E aí, verdadeiramente, nós queremos estar com esse que nós amamos. Eu escrevi aqui um texto também aqui, ainda no verso 2. A lei do Senhor, na Bíblia, refere-se à vontade e à revelação de Deus para a humanidade, expressa através das Escrituras e, em particular, nos 10 mandamentos. É uma fonte de alegria para o crente, porque revela o caráter santo e o amor de Deus, oferecendo orientação para viverem uma vida agradável a Ele e mostrando a necessidade de salvação por meio de Jesus Cristo. Eu vou pular aqui algumas coisas. Vamos para o verso 3. Ele é como árvore plantada, de que quem é ele aqui, né? Só para lembrar, é aquele que é o bem-aventurado, que pode ser qualquer um. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha que bênção, né? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Para ser como árvore frutífera, é importante cultivar virtudes e seguir a lei de Deus, como é sugerido no Salmo 1, né? Vamos lá. Onde que cresce uma árvore, né? Uma árvore frutífera cresce em locais que fornecem as condições necessárias para o seu desenvolvimento, como solo fértil, água, luz solar, em um clima adequado. Por exemplo, uma árvore de laranja crescerá melhor em um clima tropical ou subtropical, enquanto uma maçã precisará de um clima mais ameno. Vamos meditar um pouquinho sobre, né, o que uma árvore precisa para ser frutífera. E como que uma árvore chega lá, né? Como que ela chega lá? A árvore frutífera pode chegar a um determinado local de diversas formas, através de sementes transportadas pelo vento, animais, água, ou mesmo através de pessoas que plantam. Quanto produz? A árvore frutífera produz frutos em quantidade, dependendo do tipo de árvore e das condições em que se encontra. Uma árvore bem cuidada, com boas condições de solo e luz, terá uma produção maior do que uma árvore negligenciada ou uma condição desfavorável. E aí a pergunta vem, né? Como ser igual a uma árvore frutífera, né? E a metáfora aqui, ela fala sobre, em Salmo 1, fala assim, representa a pessoa que medita na lei de Deus e a pratica. Então a gente volta para o texto lá. Para ser como árvore frutífera, é importante cultivar virtudes como a sabedoria. Não a sabedoria que o mundo dá, mas a sabedoria de Deus, aquela pautada na palavra de Deus. A bondade e a justiça, e evitar a influência de pessoas ou coisas que possam levar ao pecado. Então a gente tem que ter isso em mente. E os riachos aqui, que simbolizam as fontes de sustento espiritual, é a leitura bíblica, é a oração, é a comunhão com os outros crentes, né? A comunhão da igreja. O fruto aqui representa os frutos da vida cristã, como a paciência na aflição, a gratidão na prosperidade, e o zelo nas oportunidades. Vou falar aqui dos riachos aqui de novo. A vida cristã é sustentada por fontes de vida espiritual, como a leitura da Bíblia, a oração, comunhão com os outros crentes e participação em cultos. Esses riachos são as fontes que nutrem a fé e a esperança. Então, é isso que nutre. Por isso que a ideia de ser um desengrejado, ela não funciona. Você acaba você é uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, porque você está indo buscar em várias fontes da internet,
ou na sua própria leitura com a Bíblia ali sozinho, mas para que você seja realmente essa árvore frutífera, aí exige muito mais, exige que você esteja constantemente ligado a essa fonte de força que vem para essa árvore, para que ela seja frutífera. E essa fonte é o quê? É a presença na igreja, é a comunhão com os irmãos, é a prática, não é só conhecer a palavra de Deus, mas é a prática, a execução do que você aprende na palavra de Deus, é você querendo ser realmente um homem, uma mulher justa, verdadeiramente amar o seu próximo como a ti mesmo, que é difícil. E no verso 4 diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. E aí é aquela coisa, né? O pecado aqui, ele provoca contradição com tudo aquilo que Deus falou que é bênção, né? Vamos entender aqui um pouquinho, né? Os ímpios não são assim, são, porém, como uma palha que o vento dispersa. O verso 5, vou ler o 5 também. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O ímpio é aquele que eu estava falando, ele é contrário aos mandamentos de Deus, ele tem uma característica que ele vive em impiedade, corrupção, injustiça, desrespeito a Deus. Ele é incrédulo, descrente, nécio, tolo, corrupto e insensato. Isso é o ímpio. Mas no texto está dizendo, no verso 5 está dizendo de ímpios e falando também de pecadores. Pecador é aquele que comete falhas ou desobedece a Deus, comete falhas, injustiças, maldade, rebeldia, é aquele que erra o alvo. Ele conhece a lei de Deus, porque a lei é o que nos dá o norte, o que nós devemos ou não devemos fazer, mas ele erra. Era para fazer isso, mas ele faz aquilo. Ele erra, é o pecador. E aqui está falando, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Está terminando o tempo, então eu vou finalizar aqui com o verso 6. Pois o Senhor, e aí para finalizar, né? É o que a gente leu, só finalizar o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Essa primeira frase aí, né, no Salmos 1, verso 6, oferece um profundo conforto e encorajamento para aqueles que buscam viver em retidão e que experimentam a felicidade de Deus ao longo de suas vidas. A palavra conhece Deus. Então, conhecer a Deus é fundamental para que você saiba como deve agir, como deve pensar. Quando Deus fala assim, não adulterarás, né, você fala, poxa, eu não posso cobiçar a mulher do próximo, o homem de outra mulher. Adultério, todo mundo sabe o que é adultério. Mas você sabe por que adultério é tão ruim aos olhos de Deus? Porque Deus é fiel. Então, quando a gente entende quem é Deus, como Deus age, como Deus pensa, Deus é tão amoroso que Ele permite até que o ladrão nasça. Quando a gente entende isso, que para Deus a vida tem um valor absurdo, aí você também vai ser contra o aborto. Aí você também vai ser contra o assassino. Então, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, orar, pensar em Deus e evitar, né, essas coisas que estão no verso 1, né, evitar o conselho dos ímpios, evitar de andar no caminho dos pecadores, evitar de assentar em rodas de escarnecedores. Tudo isso vai fazer com que você seja uma pessoa abençoada e que você seja essa pessoa que está aqui no verso 1, um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus me trouxe para dividir com os irmãos. Vamos ficar de pé e pode aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Convidamos os irmãos a orar, apresentando ao Senhor nosso louvor, para que Deus continue falando conosco, assim como Ele já falou através da palavra inicial.
e continue falando conosco através dos louvores e através da ministração essa noite. Senhor, estamos aqui esta noite, Pai, reunidos para te louvar, para te bendizer, para te adorar, ó Deus, e apresentar a ti um louvor que te agrade, que chegue como incenso puro e suave, ó Deus, diante das tuas narinas. Agradecemos por esta palavra inicial, que foi de encontro, ó Pai, aos nossos